tema da nossa aula de hoje é os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo vamos estudar nessa aula 58 do nosso Didaquê. Começo falando sobre o batismo com o Espírito Santo e hoje, na aula de hoje, eu pretendo apenas ler textos bíblicos e dar pouquíssimas explicações, porque eu acho que os textos se explicam por si só. Mas acredito que se você tiver alguma dúvida, você coloca a sua dúvida aí no nosso chat, à medida que você vai ouvindo aqui, e depois eu vou ler todas essas dúvidas que você tem e no nosso momento de perguntas e respostas, no final da nossa aula, se eu souber, respondo a sua dúvida. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o texto diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Aí. É interessante notar que quando Deus nos orienta sobre o Espírito Santo, que começa ali através da pessoa de Jesus nos falar que Jesus viria a nós na pessoa do Espírito Santo, sendo um consolador, sendo um companheiro, a palavra ali parácletos, que Jesus fala e é traduzida para nós como consolador, confortador, conselheiro, significa alguém que está do seu lado, um amigão, sabe? Alguém para estar ali junto com você, para te apoiar, para te orientar. Agora ele diz que esse Espírito Santo iria descer sobre essas pessoas e Jesus havia dito que haveria de habitar dentro da pessoa. E ele diz que as pessoas receberiam o dunamis. Dunamis é a palavra poder para realizar algo. Esse seria o dunamis de Deus na nossa vida. E esse dunamis seria algo tão forte, tão explosivo, né, dentro de nós, porque é dessa palavra que vem é a raiz da nossa palavra dinamite. Esse poder explosivo do Espírito Santo dentro de nós geraria em nós um desejo tão grande por Deus, ao ponto da gente empenhar nossa própria vida para poder falar de Jesus, ou seja, se tornar uma testemunha, que é a palavra martus, de onde vem a palavra martírio ou mártir. Ou seja, o Espírito Santo ia tornar a coisa tão clara dentro de nós que nós começaríamos a falar de Jesus para as pessoas, e ao falar de Jesus para as pessoas, nós iríamos até as últimas consequências, nem que isso nos tornasse mártires, ou seja, morrer por causa do próprio Evangelho. É muito interessante essa característica de alguém cheio do Espírito Santo. Pausa aqui para nós refletirmos. Ao longo da história da igreja, como você ouviu no bate-papo entre eu e o Rui Luiz, e se você perdeu esse bate-papo, eu vou dar aqui uma pinceladinha no que nós conversamos. Ao longo da história da igreja, essa questão do poder do Espírito Santo, ou do batismo com o Espírito Santo, é um assunto que tem voltado à tona em cada momento da história da igreja. Muitos irmãos, ao longo da história da igreja, e quando você lê alguns testemunhos, né, de irmãos ao longo da história da igreja, eles contam de uma espécie de um vazio dentro de si, da busca por uma experiência mais profunda com Deus, e eles encontraram a resposta disto neste chamado batismo com o Espírito Santo. Cada um deles trazia uma leitura muito particular do que seria esse batismo com o Espírito Santo. Você vê em movimentos como no movimento dos morávios, por exemplo, uma busca por esse batismo com o Espírito Santo significava que o seu coração seria aquecido de novo pela busca da oração. Nos movimentos que você encontra pietistas, diversos desses movimentos, eram movimentos que levavam você a uma busca pela comunhão com Deus, uma busca pela oração, pela comunhão com Deus e uma busca por se encher de Deus na sua vida. Normalmente isso te levava a uma vida santa, regradinha, de busca intensa diante de Deus. Dentro desse movimento, como por exemplo a mãe de John Wesley era uma dessas,
ela gerou em oração praticamente seus filhos. Ela orava por cada um de seus filhos e nos seus testemunhos ela conta muito sobre essa sua vida de oração. O que influenciou claramente o seu filho, John Wesley, e Charles Wesley também, que Charles Wesley correu, ao ser cheio do Espírito Santo, o inspirava a fazer canções para Deus. John Wesley, por exemplo, já foi alguém que se tornou um grande pregador e dizia e chamava essa experiência do batismo com o Espírito Santo de uma segunda bênção, que levava você a vencer o pecado e a viver uma vida santa. Mais ou menos, muito próximo, numa proximidade aí de poucos anos, você tem também os movimentos de Charles Finney, lá nos Estados Unidos, John Wesley na Inglaterra, Charles Finney nos Estados Unidos, numa experiência de o poder do Espírito Santo era chamado de o poder para testemunhar, ou seja, ele dizia que quando você estava cheio do Espírito Santo, ao falar de Jesus com alguém, você estava capacitado com um poder de convencer aquela pessoa dos seus pecados e da sua necessidade de buscar a Deus. É interessante isso, porque quando você, é o que o texto está dizendo, você vai receber poder para ser testemunha, poder para poder comunicar Jesus para as pessoas e falar de Jesus com as pessoas. Você vê, por exemplo, em outros movimentos, como nos movimentos de Jonathan Edwards, ou até vamos pegar mais ainda próximos, quando começa o século XX, quando você pega ou melhor, no final do século XIX, o movimento no meio dos armenianos. Então, os armênios, Os armênios, eles tinham esse poder do Espírito Santo como algo que lhe capacitava a ter uma vida de oração, uma vida santa e falar de Jesus o tempo todo e talvez até algumas experiências de dons espirituais, inclusive dons de cura. Já no movimento pentecostal que surge com Azusa, a ênfase fica muito forte no dom de línguas. Nos movimentos de cura divina da década de 20 e da década de 40, estava muito forte a busca pelos dons do Espírito Santo. Nos movimentos de renovação, principalmente aqui no Brasil, o movimento de renovação batistas e presbiterianos, uma busca muito grande pelo quebrantamento e mais tarde experiências com os dons do Espírito Santo. Tudo isso como consequência do batismo com o Espírito Santo. Particularmente na minha vida, a minha experiência, contada inclusive nesse bate-papo que eu tive com o Rui Luiz, ela se deu numa busca de um menino entre 12 aos 14 anos de idade, uma busca por Deus. Eu estava buscando Deus na minha vida, eu queria saber de Deus na minha vida. Para mim tinha algo mais para experimentar com Deus do que simplesmente aquilo que eu vim experimentando. E olha que o que eu vim experimentando, eu já considero muito mais profundo do que muitas pessoas hoje em dia que se dizem crentes. Eu ia em todos os cultos, eu participava, eu servia a Deus com os meus dons, eu já tocava órgão na igreja, eu me dedicava àquilo, à música, eu cantava de coração para Deus. Eu já tinha toda essa prática, eu já lia muito as Escrituras, mas ainda assim a minha busca por Deus é que para mim deveria existir algo mais do que simplesmente aquela experiência que eu vinha tendo com Deus ao longo da minha vida. E ali me deu essa experiência muito forte com o Senhor, talvez uma experiência marcante que na minha cabeça teria sido a inicial, mas hoje, olhando para trás, eu percebo que ao longo dos anos eu já vinha sendo cheio com o Espírito Santo. E é interessante que o que gerou na minha vida? A primeira coisa que gerou na minha vida foi que eu mudei meu comportamento dentro da minha casa. Ou seja, pela experiência com o Espírito Santo, brotou em mim, vamos chamar assim, o fruto do Espírito. E uma parte do fruto do Espírito é chamada de domínio próprio. Eu era um carinha muito estourado dentro de casa, aquela coisa de pré-adolescente, Achar que era mais inteligente do que o pai, do que a mãe, e falar alto com eles. Nunca mais tive isso na minha vida. Pedi perdão para o meu pai, pedi perdão para minha mãe, ou seja, ser cheio do Espírito Santo melhorou meus relacionamentos. Uma outra coisa que aconteceu, ser cheio do Espírito Santo, foi que me gerou mais compaixão. Eu vi aqui no chat uma pessoa até citando, se não me engano é Catarina o nome dela, citando que é sobre amor ao próximo, fazer atos de bondade, algo assim mais ou menos que foi citado. E de fato, uma das coisas que aconteceu, eu me lembro, eu estava com tanta busca por Deus que eu peguei um amigo meu de escola, que
porque aí eu comecei a evangelizar todo mundo, né? Eu evangelizava no trabalho, evangelizava na escola, na minha empresa se converteram, que era um banco, né? Se converteram em torno de umas 10 pessoas, eu fazia reuniões de oração com eles antes do horário de trabalho. Na escola, alunos que estudavam junto comigo começaram a se converter também, a gente fazia reunião de oração dentro da escola, era uma coisa gostosa. E um dos rapazes que tinha se convertido lá na escola, eu falei assim, vamos aprender a palavra de Deus, vamos ler livro junto comigo. E aí eu fiquei sabendo que num cinema em São Paulo ia passar um filme chamado Irmão Sol e Irmã Lua, a história de São Francisco de Assis. Falei, vamos assistir, que eu quero aprender sobre esse herói, né, do passado da vida cristã. E fomos assistir aquilo lá. Quando nós estávamos voltando lá da Praça da Sé, e o nosso ônibus saía lá da Praça do Correio, né, em São Paulo, ou do Lago do Paissandu, nós estávamos voltando e atravessando ali por próximo do Viaduto do Chá, mais ou menos em São Paulo, aquele frio, uma noite fria como essa, e eu vi um menininho encolhido, tentando pegar o calor do pai dele para ele, que o pai estava ali bêbado, ali jogado ali no chão, né? E o menino ali encolhido. Eu, na hora, não pensei duas vezes, eu já estava tirando a minha blusa, que era novinha, que eu ainda estava pagando, e fui dando, e o rapaz, novo convertido, tirou, e quase que a gente briga ali, quem é que ia dar a blusa um para o outro. Ambos demos, o menino ficou feliz da vida, e nós fomos para casa, e alguém fala, foi para casa aquecido pelo Espírito Santo. Sim, mas com um frio danado que você não imagina. Se já estava frio de blusa, imagina sem, né? Mas o que eu vejo é que o enchimento com o Espírito Santo nos leva a produzir frutos do amor, de paixão por pessoas, paixão por vidas. Você não evangeliza porque tem que evangelizar, você evangeliza porque você tem misericórdia daquela pessoa, você quer ajudar aquela pessoa. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Então, eu vou continuar lendo aqui, mas você vai ver que na narrativa das Escrituras Sagradas há uma ênfase muito forte de uma experiência, e ela geralmente marcada principalmente com a novidade do momento, que era o falar em línguas, porque de todos os outros dons do Espírito Santo você consegue encontrá-la no Antigo Testamento, na vida de Jesus, mas o falar em línguas é uma característica que ela só surge depois desse momento aqui de Atos capítulo 2, versículo 4, que eu vou ler agora com vocês. Diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, eles foram cheios do Espírito Santo e nessa reação de exultação, de alegria diante de Deus, e não como um transe, não como possessos pelo Espírito Santo, não algo sem controle de si, eles começaram a falar em outras línguas. Diz o texto que o Espírito concedia o que falar, ou seja, o Espírito dava o que falar. Como é que o Espírito Santo me dá o que falar no falar em línguas? Eu te explico. É igualzinho nós chamamos de inspiração, né? Fomos inspirados pelo Espírito. É a mesma coisa, quase como uma intuição, ou como a aula passada você aprendeu, a voz do Espírito Santo, aquela voz que você sabe, um saber interior, tem algo ali dentro de você. Essa foi a minha experiência, inclusive, porque foi o entendimento desse versículo aqui que eu estou te falando, Atos 2,4, que me levou à experiência de falar em línguas. Vou te contar um pouquinho. Eu tinha essa busca pelo falar em línguas também. Porque, afinal de contas, eu ficava sabendo que esse sentimento com o Espírito Santo tinha esse tal de glossolalia, né? Ou falar em línguas. Eu queria saber o que era isso. E então, eu me lembro que eu ficava indo em vigílias de oração, ia nos cultos dos irmãos pentecostais para ver o que era, tinha reuniões, eu acabei mudando para uma igreja chamada Igreja Renovada, né? Naquele tempo. Na verdade, uma parte da igreja estava assim numa busca por Deus e as pessoas buscavam isso de batismo com o Espírito Santo e falar em línguas. E eu ia em tudo quanto é lugar. As pessoas falavam, olha, ali tem um irmão cheio de Espírito que vai orar por você. Eu ia e punha a mão na minha cabeça e alguns até forçavam, né, aquele negócio. Fala glória, glória, glória. Fala mais rápido. Então, glória, 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 glória. Ah, você está falando em língua. Eu falei, não estou. Isso aqui é dom de enrolar a língua, não é dom de línguas isso, né? Então, eu não desanimava. Eu desanimava às vezes, mas voltava, falava, Deus, eu tenho certeza que isso é uma experiência que eu posso ter com o Senhor. Até que lendo a Bíblia, eu estava lendo dentro do ônibus, e lendo esse texto eu vi assim, e todos foram cheios do Espírito Santo, todos eles, certo? Então eles foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas. Eu falei, pronto, está aqui.
O tempo todo eu estava esperando um choque, uma possessão do Espírito Santo, alguma coisa que controlasse a minha boca e me fizesse falar sem que eu tivesse controle. O Espírito Santo não ia fazer isso. E eu entendi aqui, é um resultado de uma exultação pessoal, de uma experiência pessoal que você tem diante de Deus. Foi o que eu fiz. Eu estava andando, eu estava atravessando uma avenida cheia de árvores, não tinha ninguém, eu olhei para um lado, olhei para outro, não tem ninguém aqui, né? Era umas 3 da tarde, 3:30 da tarde, que eu tinha saído às 2 do meu trabalho, estava de terno e tudo mais, porque eu trabalhava assim. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, é aqui mesmo. Eu falei, Deus, não tem ninguém me ouvindo, está entre eu e você, não é para se mostrar para ninguém. Eu glorifico o teu nome, eu adoro o teu nome. E aí tinha umas palavras estranhas que me vinham assim, como se eu soubesse aquelas palavras. Eu comecei a falar, confesso para vocês, não senti nada, falei por falar, aquilo era gostoso, só que a coisa foi me enchendo de tal maneira que eu continuei, eu falava aquilo com Deus e aquilo parecia que brotava de dentro de mim, eu continuava falando, aí eu não queria parar de falar. E eu fui para casa assim, quando eu cheguei em casa, porque aí eu pulei, eu dancei no meio da rua, né? De tanta alegria que eu estava. Cheguei em casa e minha mãe, assustada, falou, filho, o que é isso? O que aconteceu com você? Eu falei, mãe, depois eu explico. Entrei para dentro do quarto lá, pedi, deixa o tempo de oração. Eu fiquei mais de 1 hora lá, orando em português e orando em outras línguas também e tudo mais, eu, exultante do jeito que eu estava, né? Falava em voz alta, aquela coisa toda, né? E minha mãe, pronto, um pentecostal na família. Era assim que eles imaginavam, né? Mas assim, eu não acho que a gente deva criar métodos de busca sobre isso hoje, né? Já fiz muito isso ao longo do meu ministério mesmo, tentando ajudar as pessoas a falarem línguas. Hoje eu vejo que é uma experiência. Na próxima aula, eu vou analisar somente esse dom, o dom de línguas e as suas divisões, ou seja, o que é o dom de línguas em si e a oração em línguas. São 2 coisas diferentes, mas isso eu vou ensinar na próxima aula. Então, se você tem perguntas sobre isso, acompanhe comigo na próxima aula que eu vou tratar desse assunto. Como você vê no livro de Atos dos Apóstolos, todas as experiências que esses irmãos tiveram vieram acompanhadas do falar em línguas. Há uma delas, por exemplo, que não cita isso, mas cita alguma coisa tão extraordinária que eles entenderam que aquilo era receber o Espírito Santo. E o único sinal que a gente entende é esse do falar em línguas. Atos 8, de 14 a 19, diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e estes recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão aqui é um mago, um mágico, né, que havia naquela região, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. E aí, Pedro, com toda aquela elegância que ele tem, ele falou: vá para o inferno você com esse seu dinheiro. Né? Pedro falou que o poder de Deus não se compra. Mas, como nós vemos aqui nesse texto, os samaritanos já tinham recebido a palavra de Deus. Eles já eram salvos. Ora, se eles já eram salvos, eles já eram até batizados nas águas, eles já tinham o Espírito Santo. Porque no momento em que você recebe o Senhor, Jesus disse: viremos nele e faremos nele morada. Ou seja, a pessoa já tem o Espírito Santo dentro de si, ele nasceu de novo. Então, o receber o Espírito Santo aqui, que eles não receberam quando creram, significa receber o batismo com o Espírito Santo. E é interessante porque um homem que era mágico, era um feiticeiro, acostumado a fazer os seus poderes e enganando o povo com seus sinais, ele viu algo tão extraordinário quando os apóstolos colocaram as mãos, que ele queria: quanto que eu ofereço para vocês me darem esse dom? Porque eu quero fazer isso também, porque ele achou que era alguma coisa maravilhosa. Agora eu pergunto, o que foi que ele viu de extraordinário e que esse que ele viu dava para entender que era receber o Espírito Santo? Eu não tenho outra palavra a dizer senão falar em línguas, porque em todos os outros textos
que cita que alguém foi cheio do Espírito Santo, vai citando do falar em línguas daquela pessoa, que tem essa relação com o batismo. Atos 9:17, por exemplo, você pode dizer, mas Paulo, quando se converteu ali, não diz que ele foi falou em línguas. Vamos ver? Atos 9:17, diz assim, então Ananias foi, que era um discípulo, que Jesus apareceu para ele para falar sobre Saulo, e entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista, porque Paulo estava cego, e fiques cheios do Espírito Santo. Nesse texto não fala que Paulo falou em línguas, mas nós sabemos, pelas próprias palavras de Paulo, que Paulo tinha a prática do falar em línguas tão intensa que ele chegou a dizer que ninguém na igreja de Corinto falava em línguas mais do que ele. Você vê isso em 1 Coríntios 14, versículo 18, que diz assim, dou graças a Deus porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Paulo dizia isso. Há um outro texto também que mostra de um grupo de italianos liderado por um tal de Cornélio, que era um chefe de guarda italiano, um centurião, ou seja, chefe de 100 soldados. E ele tem uma visão de Deus, era um homem muito piedoso e tem uma visão que um anjo aparece para ele e fala para ele, olha, as suas esmolas e as suas orações chegaram até Deus. É interessante notar que a benevolência e esmola, Deus recebeu aquilo como adoração igual oração, né? Interessante isso. Em Atos 10 começa dizendo isso. E esse Cornélio, o anjo disse para ele, manda alguns obreiros lá em Jope, uma outra cidade, ele estava em Cesareia, lá em Jope, você manda os homens lá, procura um tal de Simão que mexe com couro, o Simão Curtidor, na casa dele tem um outro Simão, Simão Pedro. Este homem vai vir e vai pregar o que é que você precisa saber. Bom, aí você já sabe que anjo não prega evangelho. Então o anjo indicou quem poderia pregar para ele o evangelho. Ele mandou para lá. Enquanto isso, Pedro está lá, Deus dá uma visão para Pedro. Pedro, depois, quando os homens chegaram, entendeu a visão que era para acompanhar esses homens. Pedro vai até a casa de Cornélio e já começa dizendo assim, olha, você sabe que não é lícito um homem como eu entrar na casa de um gentil. Mas começou, ainda assim, pregar lá para aqueles caras. E aí diz o texto assim, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ou seja, gente que era judeu convertido, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios que não tinham sido circuncidados, foi derramado o dom do Espírito Santo, pois, isso está claro, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. É por isso que ele sabia que o dom do Espírito Santo tinha sido derramado. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar água, ou seja, o batismo nas águas, para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou, que talvez os caras não quisessem batizar, né? Ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. É interessante esse texto, porque talvez, deixa eu te colocar aqui dentro de um conflito que nós vamos estudar quando eu der sequência no nosso estudo do livro de Atos, tá? Que eu ainda não entrei no livro de Atos, estou só tratando assuntos, né? Costurando assuntos para a gente poder ter uma leitura mais fluente quando lermos o livro de Atos. No livro de Atos dos Apóstolos vai aparecer um conflito que a igreja estava enfrentando. Porque a igreja de Jesus, quando começou, eles se viam como judeus. Não era separado o judaísmo da igreja. Talvez eles não se sentiam judaítas, né? Dentro do judaísmo, da religião dos judeus. Mas eles eram judeus. Então, para eles, era continuação do que os profetas tinham falado, a experiência deles. Não tinha Novo Testamento, não tinha nada disso. Era continuação. Então, se era continuação, como é que alguém se converte? O cara tem que virar judeu. Ou seja, para virar judeu, fazer os rituais dos judeus, inclusive o da circuncisão, para depois ele ser aceito ali no meio da igreja. É isso que eles entendiam. Ou seja, a salvação era só para os judeus. É isso que eles entendiam. Eles não entendiam essa de que era para os gentios também. Então, quem abre as portas aqui do reino dos céus para os gentios é Pedro. E Pedro explica o porquê. Espera um pouquinho, eu estava pregando. O Espírito Santo foi derramado sobre eles. Começaram a falar em outras línguas. Eles estão cheios do Espírito Santo. Como é que eu vou negar o batismo para eles? Como é que eu vou negar o ingresso deles na igreja se o próprio Deus deu para eles
o Espírito Santo como sobre nós. Inclusive, não só eles perceberam que receberam o Espírito Santo por falar em outras línguas, como Pedro compara isso com a experiência inicial deles lá. Isso está em Atos 11, porque Pedro agora ele tem que chegar na igreja de Jerusalém e explicar que história é essa que nós estamos ouvindo dizer que você batizou gentio, né? Aí Pedro vai dar explicação para eles, conta toda a história para eles de Atos 10, só que agora em Atos 11, ele conta toda a história para eles e ele está contando dizendo o seguinte: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Note que ele chama a experiência inicial lá de batismo com o Espírito Santo e essa daqui também. Pois se Deus concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então Pedro chama essa experiência de batismo com o Espírito Santo. E aqui, nesse sentido, já cai por terra esse argumento que alguns têm, né? Algumas igrejas conservadoras, assim chamado, tradicionais, eles dizem, não, o batismo com o Espírito Santo foi aquela experiência de Atos 2, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja. Ali toda a igreja foi batizada no Espírito Santo. Portanto, quando nós nos convertemos, nós somos imediatamente batizados no Espírito Santo. Não é verdade por esse texto mesmo que você vê aqui. Então, essa experiência do batismo do Espírito Santo pode anteceder o batismo nas águas, como aconteceu aqui em Atos 10, pode ser depois do batismo nas águas, como você vê em outras ocasiões, você vai ver aqui em Atos 19, o próximo texto que nós vamos ler, como pode ser depois também, como é o caso dos discípulos, né, em Atos 2, e você vê, enfim, como uma segunda experiência com Deus. Atos 19 tem uma outra narrativa que diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. O interessante desse texto é o seguinte: havia uns discípulos de João Batista, e João Batista tinha indicado que Jesus era o Cordeiro. Eles, de uma certa forma, passaram a crer em Jesus, se tornaram discípulos também de Jesus, mas o batismo deles havia sido aquele batismo que João Batista tinha batizado. Paulo, então, mostra que aquele batismo era de arrependimento, mas vamos ser batizados em nome de Jesus para você ser ingressado no meio da igreja? Foi. E depois impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. Essa é a experiência daqueles irmãos em Éfeso. Bom, nós vemos aqui que o falar em línguas era uma das evidências do batismo com o Espírito Santo. No livro de Atos parece ser a única evidência. Mas você nota também que a experiência do batismo com o Espírito Santo, diferente do que hoje os pentecostais dizem, que seria, é uma segunda experiência, mas parece que ela ficou lá no passado. Uma vez que você é batizado com o Espírito Santo, segundo os pentecostais, você se passa a fazer parte de uma elite, né, espiritual que é batizado com o Espírito Santo, como se isso fosse uma garantia de ser cheio do Espírito Santo para o resto da vida. Não é verdade. Porque na própria Bíblia Sagrada mostra que estes homens tiveram outras experiências de ser cheios do Espírito Santo. Mesmo uma pessoa que já havia sido batizada com o Espírito Santo. É o caso de Pedro, por exemplo, em Atos 4, que diz que ele, cheio do Espírito Santo, começou ali a falar com aquelas pessoas. Experiência daqueles irmãos que tiveram lá no Pentecostes e que estavam agora numa outra reunião de oração, em Atos 4:31, e eles foram cheios do Espírito Santo depois daquela reunião de oração. É a experiência de Estevão, por exemplo, que já era um homem cheio do Espírito Santo, de acordo com Atos 6, quando narra que ele era um dos homens que era considerado cheio do Espírito Santo ali por toda a igreja.
Em Atos 7,55, Estevão, cheio do Espírito Santo, toma a palavra e prega para aquele povo. E aí você vê outras experiências de pessoas cheias do Espírito Santo. Paulo mesmo, em Atos 13:9, Paulo então cheio do Espírito Santo, toma a palavra ali, dá uma palavra de ordem. Então, agora, uma pessoa quando ela tem e vive intensamente práticas devocionais, você sabe o que é práticas devocionais, né? Eu ensino tanto sobre isso aqui, devoção a Deus, entrega para Deus, ou seja, oração. Uma oração rasgada, aquela oração que você fala com Deus para Deus te encher. Leitura da Bíblia, da palavra de Deus, deixando a palavra encher teu coração, como nós estamos fazendo aqui hoje, né? Nós estamos nos enchendo aqui agora da palavra de Deus, não é? Você vê, por exemplo, em Atos 10, Pedro estava pregando, ou seja, a pregação encheu o coração daqueles homens para ser cheios do Espírito Santo. A leitura das Escrituras, a meditação, quando você está meditando em algumas verdades da palavra de Deus, e aquilo toma a tua mente, toma o teu coração. O louvor, quando você... Entenda, até as pessoas usam essa expressão, você não canta, você louva. E é diferente, você sabe disso. Uma coisa é cantarolar, uma musiquinha, então você está cantarolando. Outra coisa é você estar adorando a Deus, cantando a Deus, ou louvando a Deus, como você queira usar a palavra. Paulo diz lá em Efésios 5, no versículo 18 em diante, ele fala assim, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, salmos, hinos, cantos espirituais, dando graças a Deus no coração, olha a oração de gratidão aqui, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor, ou seja, na comunhão com os irmãos, falando entre vós, eu posso ser cheio do Espírito Santo. Num bate-papo, vocês estão ali falando da palavra de Deus, aquela palavra enche teu coração, você se torna cheio do Espírito Santo. É interessante que no texto paralelo a esse, que é o texto de Colossenses, que vai dizer a mesma coisa, ao invés de dizer enchei-vos do Espírito, diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, ser cheio da palavra é ser cheio do Espírito Santo. Então, uma evidência, então, de uma pessoa cheia do Espírito Santo, por isso é qual? Por isso que eu estudei com você, há 2 aulas atrás, quem é o Espírito Santo. E quando eu estudei com você quem é o Espírito Santo, lembra que eu coloquei aquele candelabro e mostrando ali o Espírito do Senhor, o Espírito de conhecimento, de entendimento e de sabedoria, o Espírito de conhecimento e o Espírito de poder ou de força, de fortaleza, né? E o Espírito de prudência, o Espírito do temor do Senhor. Nós vamos nos enchendo com aquelas características do Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo. Então, por exemplo, quando você chega em Atos 6, por exemplo, eles precisavam levantar uma nova liderança para a igreja, para ampliar o ministério da igreja. Pedro chega assim para eles e diz, escolham dentre vocês 7 homens cheios do Espírito Santo, de fé, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Agora, cá entre nós, como é que eles sabiam que alguém era cheio do Espírito Santo? Como é que a igreja pode considerar, olha, vamos eleger esses homens porque eles são cheios do Espírito Santo? O que eu diria é o seguinte, é gente que transparece essa proximidade com Deus, com o Espírito Santo no caso, que transparece essas características do Espírito Santo. Como, por exemplo, sabedoria, prudência, conhecimento de Deus, reverência, por isso, não fala o espírito do temor do Senhor, temor do Senhor é isso, reverência. Você nota que aquela pessoa, ela é santa, ela leva Deus a sério, ela é profunda com Deus, ela é prudente, ela é sábia. Isso são características de alguém cheio do Espírito Santo. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente acha que o cheio do Espírito Santo é o espalhafatoso, é o que fala em voz alta, é aquele que faz jeitos e trejeitos e que mostra que tem poder. Talvez ele seja um grande aparecido e não alguém cheio do Espírito Santo. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, olha, veja bem, se anda muito com alguém, você pega o jeito daquela pessoa falar. Você tem expressões igual daquela pessoa. Você tem a linha de raciocínio igual daquela pessoa. Quando você anda muito com alguém, você transparece características daquela pessoa. Ora,
o Espírito Santo habitando dentro de você e você tendo comunhão com Deus, ou seja, comunhão com o Espírito Santo, você vai produzir o quê? Características dessa comunhão com o Espírito Santo, que é chamado do quê? O fruto do Espírito, a consequência desse relacionamento com o Espírito Santo, que está ali narrado em Gálatas 5, 22 e 23, onde vai falar do amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Então, isso são características de alguém cheio do Espírito Santo. Também essa pessoa cheia do Espírito Santo vai estar preparada para que se manifeste, o próprio Espírito transpareça, se manifeste através dela com os dons que são do Espírito Santo, que transparecem e se manifestam na vida daquela pessoa. Então, isso é alguém cheio do Espírito Santo. Por isso, a palavra batismo é a palavra imergir, imersão ou sepultamento, né? Por que sepultamento? Porque você coloca lá e joga a terra em cima, você sepultou. Então, ou a imersão, por isso que o batismo, eu acho que a figura mais clara para o batismo é o batismo por imersão. Respeito as outras formas de batismo, como a aspersão e tudo mais, mas a forma que eu vejo nas Escrituras é imersão. Por isso, quando a gente batiza alguém, ele está batizado em água, não é? Ele foi imergido ali na água. E a Bíblia usa agora ser imergido, batizado no Espírito Santo. Ou seja, alguém envolto pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Envolto em Deus, cheio de Deus, Deus por dentro e por fora da vida dessa pessoa. Então, nota que muito mais, grava bem isso, muito mais do que uma busca por dons, muito mais do que uma busca pelo sobrenatural, tão característico nessas pregações recentes aí que nós temos. A busca pelo sobrenatural. A Bíblia não manda você ficar buscando o sobrenatural. A Bíblia não fala para você ficar buscando essas coisas. A Bíblia fala para você buscar a Deus. Então você busca a Deus e essas coisas se manifestam em você. Sim, eu sei do texto de Coríntios que diz assim, buscai com zelo ou procurai com zelo os melhores dons. Mas para dizer o que ele quer dizer nesse texto, eu vou precisar explicar aqui o que são os dons do Espírito Santo. Mas aquele procurar com zelo os melhores dons tem a ver com o seguinte, eu amo tanto a igreja que eu quero servir de alguma maneira. Quais dons seriam necessários, quais habilidades seriam mais importantes para esse momento histórico que nós estamos vivendo como igreja? Eu vou procurar com zelo os melhores dons. É nesse sentido que o texto está dizendo. E não que uma busca aí, eu tenho que buscar o batismo com o Espírito Santo. Não, você tem que buscar a Deus. É isso que você tem que buscar. É ser cheio de Deus na sua vida, é ser cheio do Espírito Santo na sua vida. Para entendermos os dons do Espírito Santo, vamos começar a entrar agora nos textos que tratam sobre os dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 1, diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Importante aqui eu começar a traduzir melhor o texto para você, traduzir que eu diga, explicar a tradução do texto. O texto, assim, Paulo, ele vem explicando, tratando alguns problemas com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto teve muita divisão. E Paulo, então, escreve uma carta regulamentando, organizando aquela igreja em cima das divisões que eles tinham. Então, Paulo vem falando lá, Coríntios 7, 23, com relação às virgens, é isso e assim, 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 sobre casar, não casar, porque tem um problema sério de prostituição lá em Corinto. Quando a gente estudar a carta aos Coríntios, eu vou me aprofundar nesse assunto, tá? No Coríntios 8.1 ele fala, com relação às coisas sacrificadas aos ídolos, eram dúvidas que os irmãos tinham, pode comer carne, não pode comer carne, porque as carnes são sacrificadas aos ídolos antes de entrar para o açougue, entendeu? Elas já são carnes consagradas, eu posso comer ou não posso comer, não é? Então tinha essas questões. Aí vem a questão da ceia, concernente à ceia, tal. E aí no 12 ele fala, concernente aos pneumaticon. O que é pneumaticon? Pneuma ou pneuma é espírito. Pneumaticon, que é a palavra que Paulo usa ali, é espiritualidades, ou seja, coisas espirituais. Concernente com relação às coisas espirituais ou concernente aos dons espirituais, eu não quero que vocês fiquem sem instrução, é isso que significa ignorante. Eu não quero que vocês fiquem sem ensino, porque sem ensino vocês vão fazer coisa errada. E de fato estavam.
Estava muito problema no meio da igreja de Corinto por mau uso dos dons espirituais. Então Paulo manda essa carta para até regulamentar ou regularizar a reunião da igreja, que estava uma bagunça. Paulo falou, se entrar uma pessoa descrente no meio de vocês, vamos falar que vocês estão loucos do que vocês estão fazendo nessas reuniões. Tanto que Paulo chama a atenção deles. Pode fazer tudo, mas com ordem e decência. Ou seja, a reunião da igreja tem que ser uma reunião planejada, organizada, bonita, de modo que uma pessoa entra e torna tudo compreensível dentro daquela reunião. É isso que Paulo explica no final, principalmente, do capítulo 14. Então, 12, 13 e 14 de Corinto, esses capítulos todos, ele está tratando sobre dons espirituais, ainda que no meio deles, no 13, é só sobre a questão do amor, mas é dentro desse contexto de relacionamento com os irmãos. Então, Coríntios 12, Paulo começa a falar sobre os dons, e aí no versículo 4 em diante, ele vai dando vários detalhes aqui. Ele fala assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Guarda essas palavras aí. Guarda essas palavras. Dons, serviços e realizações. Eu vou voltar nelas daqui a pouco, mas está na sua apostila. Vamos lá. A manifestação do Espírito, aí é outra palavrinha que eu vou usar, é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada o quê? É dada a manifestação do Espírito. Né? Mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Lembre-se, o contexto é Paulo combatendo divisão no meio da igreja. E um dos motivos de divisão é que alguns irmãos achavam que seu dom era superior do outro, porque o dom dele aparecia. O dom dele, assim, era mais fantástico do que o outro, então ele se sentia superior. E Paulo está quebrando tudo isso, dizendo, é o Espírito que distribui a cada um como ele apraz, ele faz o que ele quer. E outro, o dom não é teu, é dele, é do Espírito Santo. Eu vou explicar cada uma dessas palavras. No versículo 4, quando Paulo, eu vou querer que você coloque para mim o primeiro versículo dessa última série de versículos, esse primeiro. Os dons são diversos. A palavra dons aí é a palavra carisma, tá? Ou no plural no caso, tá? Carismas. Então, o carisma é um favor que alguém recebe de Deus sem qualquer mérito próprio. Aí já está dizendo o que são dons do Espírito. Deus deu porque ele quis dar e acabou. E a carisma vem da palavra caris, que significa graça. Ou seja, carisma são poderes divinos dados por Deus para um fim proveitoso, segundo o Espírito Santo quiser. Então, não pertence à pessoa, é uma manifestação divina. No versículo 5, que é a próxima frase que tá aí, diz ali, há também diversidade nos serviços. A palavra serviço ali é a palavra diaconia, que é um serviço prestado, né? É o uso e a distribuição da caris divina, da graça divina. É você usar o carisma que você tem e a maneira de como você vai usar aquele carisma que você tem para dar naquele momento. E aí entra o outro versículo ainda, que é realizações, energema, que é o resultado daquela ação, a maneira como algo acontece ou como um milagre é realizado, por exemplo. Eu vou explicar isso para vocês, se vocês me permitem, por favor, usando agora aqui o que eu estou fazendo com vocês. Nesse momento, o meu carisma para você, o meu dom nesse momento, que é do Espírito Santo, ele que lhe apraz, ele pode dar, ele pode tirar, ele pode usar, ele pode não usar, é dele, né? Então, esse carisma que eu tenho aqui agora para você está ensinando. Eu tenho um dom de ensino. Eu tenho um dom de estudar um texto, resumir o texto, compactar o texto, explicar o texto e passar para você de uma forma compreensível. Isso é o dom. A diaconia minha aqui, o serviço meu, é através da minha maneira de organizar o ensino.
Ou seja, a minha lógica que eu estou organizando aqui, a maneira que eu estou falando com você aqui agora, não é? Eu estou ensinando, eu estou dando detalhes e tudo mais. E aqui diz até mesmo, nas realizações, o resultado da ação, a maneira na qual eu estou usando para manifestar o ensino. Ou seja, eu estou usando um recurso que eles não tinham na época. Internet, imagens, som, telas. Ou seja, eu estou embelezando todo esse texto. E Paulo diz isso aqui. Tudo isso é o Espírito Santo fazendo. Nada é da pessoa, é do Espírito Santo. É uma habilidade espiritual que essa pessoa tem para fazer um negócio desse. Algumas pessoas, por exemplo, ficariam perdidas aqui diante de uma câmera, não saberiam, por exemplo, trabalhar com um esboço, não conseguiria produzir um esboço para alguém, não conseguiria, de repente, sei lá, interagir com uma tela, ele se perderia todo se aparecesse aquela tela. Tem alguns que só sabem ensinar por inspiração, não sabe organizar um texto. Aí você fala, Nésio, então você é muito dotado pelo Espírito Santo. Não, meu querido, é só um vaso como qualquer outro. E Paulo está explicando isso para a igreja de Corinto. Ele é um membro do corpo como qualquer outro membro ele não é melhor do que ninguém. Simplesmente o Espírito Santo deu esse carisma, que todos têm carisma, todos têm um carisma para dar e nós precisamos usar e desenvolver esses dons, esses talentos que Deus nos dá. E aí ele continua dizendo, né, que a manifestação do Espírito é dada a cada um visando um fim proveitoso. E a um é dada o quê? A manifestação do Espírito em forma de palavra de sabedoria, a manifestação do Espírito em forma de dons de curar. Note, então, ninguém tem dom, porque se eu tivesse dom de curar, eu sairia no hospital, curaria todo mundo. Se eu tivesse dom de curar, não teria Covid no Brasil, se eu tivesse dom de curar. Mas não tenho. E ninguém tem. É do Espírito Santo, ele manifesta como ele quer. Que fica uma boa pergunta, por que será que Deus não operou curas nesse tempo aqui no Brasil? Curas milagres, não estou falando somente pela ciência, tudo mais, que também para mim é uma cura divina, tá? Mas por quê? Porque Deus quis assim. Porque Deus quis colocar todos nós no cantinho do pensamento, né? Estamos de castigo à humanidade, né? Então, então nós temos que entender que os dons do Espírito Santo são visando um fim proveitoso e normalmente alguma coisa que vá edificar a igreja. O Espírito Santo é quem possui todos os dons, portanto você tem que ser cheio do Espírito. Você não tem que ficar, eu quero falar em língua, não, eu quero profetizar, eu quero, né? Você não tem que escolher. Você tem que estar à disposição de Deus, ser cheio do Espírito Santo, dizendo para ele, olha, o que vier para fazer eu faço. Uma vez eu estava falando com um jovem sobre chamado para o ministério. Nésio, você é um pastor, tudo mais, tal. Hoje pastorei uma igreja. Mas como é que você começou? Como é que foi lá atrás que você começou? Como é que eu comecei? Eu te falo. Eu carregava cabo, ajudava a levar aqueles tremendão que a gente chamava, né? Que para pôr em praça pública, para os outros tocar, cantar e pregar. Não era eu que tocava, não era eu que pregava, não era eu que cantava. Eu só ajudava. Pegava aqueles bolos de folheto que a gente tinha, saía distribuindo nas praças, nos lugares, chama o pessoal, olha, nós vamos reunir um grupo ali, vamos cantar, vinha ouvir a palavra de Deus com a gente, juntava o pessoal para outro pregar e trazer a palavra para eles. Era isso que eu fazia. Então eram os primeiros que chegavam lá para arrumar, eram os últimos que saía arrumando e não aparecia. Porque é o que eu digo, você tem que estar disponível para fazer o que tiver a mão para fazer. E o que tiver a mão para fazer, faça de todo o coração. E eu vou dizer mais, eu tenho um texto que eu não vou ler hoje aqui, mas tem um texto em Coríntios 12 mesmo, que diz o seguinte, gente, o Paulo está explicando, gente, o corpo de Cristo é como o corpo de uma pessoa. Cada um é um membro do corpo. Se todo mundo for nariz, cadê o corpo? Não existe um corpo com um monte de nariz andando na rua, né? Então, tem cada um corpo. Então, um é diferente do outro. E um, por causa disso, é mais especial do que o outro. O ouvido pode dizer, olha, eu sou melhor do que o nariz, ou o nariz pode dizer, eu sou melhor do que a boca, né? Aí os olhos dizem aqui, eu sou mais bonito do corpo. Enfim, mas Paulo diz o seguinte, que esses membros que aparecem, eles têm a sua própria honra, porque eles aparecem. Mas os membros principais do nosso corpo são aqueles que não aparecem, e a eles Deus deu maior honra. Por exemplo, os olhos, todo mundo elogia os olhos de alguém, né? Oh, que olhos lindos, né? Pois bem, o olho é elogiado, mas você vive sem olho.
Se você perder os seus olhos, você continua vivendo. Mas ninguém chegou para você e elogiou teu estômago, teu rim, teu fígado, teu intestino ou teu coração, né? Teu pulmão. Mas você não vive sem esses órgãos. Então nota que estes órgãos que não aparecem, Deus deu a eles maior honra. É Deus que dá. Da mesma forma, no meio da igreja, meu irmão, vocês que fazem isso tudo aqui acontecer, vocês que têm, nós vamos ter tantos outros dons que vão aparecer aqui, né? Como até dom de contribuição, dom de serviço, aqueles que ajudam os necessitados, aqueles que trabalham com aconselhamento, a esses, aquele que fica às vezes lá, vou até dizendo assim, né? Fritando coxinha para os irmãos não sentir fome depois de ter o que comer, eu quero te dizer, a esses... Aquele que chegou cedo para limpar, arrumar o salão para a gente se reunir e está bem, a esses Deus deu maior honra do que aquele que está cantando, aquele que está pregando, aquele que está aparecendo nas câmeras, aquele que a voz está sendo conhecida. Deus é que dá maior honra a esses outros. Por isso que a gente precisa procurar os dons que são necessários para o corpo e servir, meu irmão, e servir. Ser cheio do Espírito Santo é para servir. Romanos 12... versículo 3, antes de falar isso, tem uma frase minha aqui que eu disse o seguinte, diante disso, né, está escrito erradice aqui, diante disso, ninguém deve se orgulhar ou se sentir superior por ter sido usado com qualquer dom. É isso. Eu não posso achar que eu sou melhor do que você porque eu estou aparecendo e pregando. A Bíblia diz, não existe isso, não existe isso. No corpo de Cristo todo mundo é igual, é isso. Romanos 12, versículo 3 ao 8 diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Está bem claro o texto. Para de se achar o cara porque você prega, porque você canta, porque você é famoso. Para com essa besteira. Antes, pense com moderação, equilibrado, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aí ele lista aqui os dons, alguns deles. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, diaconia, dediquemos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. É importante a gente ver um detalhe aqui, que muitas pessoas pensam que dom do Espírito Santo é só aqueles de Coríntios 12. Ali ele está falando dos pneumáticos, né? Ou seja, dos carismas que são assim mais ligados com as espiritualidades, coisas que normalmente você não vê. Mas aqui ele também está falando de carismas aqui, né? Os carismas que segundo a graça, o cáris de Deus, o amor de Deus nos foi dado. Ele fala aqui dom de profecia, ele fala dom de diaconia, que é de serviço. Ele fala do ensino, mas ele fala também do que exorta. É interessante que eu vou aqui explicar cada um para vocês rapidinho. Profecia aqui está mais ligado à pregação do que propriamente ligado a profetizar sobre o futuro ou algo parecido. Mais adiante, em outra aula dessas próximas agora, eu vou ampliar sobre o dom de profecia, você vai entender isso. O dom do ministério é porque a gente precisa separar entre o dom do profeta e o dom de profecia. São duas coisas diferentes. Assim como falar em línguas e o orar em línguas. O dom de línguas e o orar em línguas. São duas coisas diferentes. Mas eu vou explicar isso na próxima aula. O ministério eu coloco aqui como serviço ao necessitado. Então, os irmãos que se preocupam com os irmãos que estão necessitados no meio da igreja, Paulo está colocando isso como os dons principais e necessários no meio da igreja. O ensino que eu estou fazendo aqui agora com você, e que não sou o único, porque para o ensino chegar até você, tem que ter gente que organiza, tem que ter gente que organiza isso aqui para mim, tem que ter gente que faz, me ajuda até nas telas aqui, tem gente que me ajuda aqui até com computadores para chegar até você. O dom do ensino, o ministério de ensino envolve muita coisa aqui. Mas vou continuar, porque eu quero chamar a atenção para esses outros. O que exorta,
A palavra usada ali para exorta é parakleo. Lembra de parácletos? Parácletos é a palavra usada para o Espírito Santo, que é aquele que está ao lado de, é o consolador, o confortador. Então, exortar, meu querido, tem gente que pensa que exortar é botar o dedo na cara do outro e falar um monte, né? Isso não é exortar, isso não é exortar. Isso aí é botar o dedo na cara do outro e falar um monte, é isso. Exortar é levantar a pessoa, é aconselhar, é chamar do lado, é abraçar o irmão. Às vezes você não tem nem palavras para falar. Eu posso exortar um enlutado. O que eu vou exortar um enlutado? Vou lá abraçar ele e falar, meu querido, eu vou chorar com você, porque eu não sei nem o que te dizer. Mas estou do teu lado, você tem um amigo aqui, não é? Isso eu chamo de pastoreamento. Porque pastoreamento não é pregar, pastoreamento não é ter título de pastor. Você não precisa ser pastor para pastorear. Jesus chegou assim para Pedro e falou o seguinte, você me ama? Amo. Então pastoreia. Então quem ama, pastoreia. Ou seja, quem ama, cuida de gente. Salmo 23 mostra como é que se pastoreia, né? Então, ele me faz deitar em verdes pastos, guia minhas águas tranquilas. Ou seja, me dá alimento, ele me ajuda a tranquilizar a minha alma, refrigerar a minha alma. Quando você vai cuidar de um rebanho, né? O pastor, por exemplo, de ovelha, ele vai lá na cabecinha da ovelha e bota a mão na cabecinha de cada uma delas. Quando ele sente que ela está quente, o que ele faz? Ele pega a cabecinha daquela ovelha e molha na água e volta até a resfriar, porque ela está com febre e ela tem que resfriar ali. Por isso, ali diz, refrigera a minha alma. Enfim, é isso. Isso é pastorear, ajudar os irmãos. Contribuição. Tem gente que quer, eu quero o dom de pregar, eu quero o dom de cantar. E o dom de dar, de contribuir? Esse você não quer, né? Esse você não quer. Mas eu conheço gente que tem dom de contribuição. É interessante, são as pessoas mais prósperas que eu conheço. São os que mais contribuem. E um detalhezinho, eles não contribuem muito porque eles são prósperos. Eles são prósperos porque eles contribuem muito. Então é interessante esse detalhe do dom do Espírito Santo de levar uma pessoa a fazer isso e fazer com liberalidade, ou seja, faz porque gosta de fazer. Contribui sem dor no coração de contribuir, ele gosta de dar, ele gosta de investir, não é? No reino de Deus. O que preside, o que é isso? Administração, organizar tudo, embelezar tudo, fazer tudo funcionar redondinho, isso é organizar. Quem exerce misericórdia, o que é isso? Visitação, meu irmão. Visitar o enfermo, visitar o que está preso, visitar aquele que não pode se mover, visitar um idoso, não é? Visitar os órfãos, as viúvas e suprir-lhes as necessidades. Eu sei, nós estamos num momento de pandemia que a gente não pode fazer isso na prática aqui, pessoalmente na casa das pessoas, nós podemos mandar um recado, mandar um áudio para a pessoa, marcar um bate-papo pela internet, mandar um recadinho. Tem tantas maneiras de você consolar e estar perto dessas pessoas. Nós somos esse corpo e nesse corpo não tem ninguém superior ao outro. Todo mundo é importante, todos os dons são de Deus e ninguém deve pensar de si acima do que convém, se julgando superior a ninguém. Esse é o ensino aqui em Romanos. Na carta de Pedro, também trata sobre os dons. 1 Pedro 4, de 8 a 11, diz assim, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Olha, de novo Pedro trata sobre o amor, é a base para a manifestação dos dons. Porque o amor cobre multidão de pecados. Aqui, irmãos, só um detalhezinho importante, é que o amor cobrir multidão de pecados, a gente sempre pensa em pecado como pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Errou, fez besteira. O amor, o que está dizendo o texto? Suporta o erro do outro. É isso que o texto está querendo dizer. O amor aguenta a besteira que o outro fez, suporta, perdoa, corrige e segue adiante. É isso que o texto está dizendo. Ele está falando de comunhão, né? Então, vou voltar aqui. Porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros. Olha, o dom de hospitalidade. Dom de hospitalidade, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiro da múltiplas maneiras, né, de se manifestar a graça, o caris, né, que é a origem da palavra carisma, de Deus.
Se alguém fala, ou está pregando, ou ensina, né? Fale, ou pregue, ou ensine, de acordo com as Escrituras, de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, diaconia, de serviço, todo tipo de serviço, de ajuda, né? Faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que esse final do texto está dizendo é o seguinte: para que em todas as coisas Deus seja glorificado, porque é Ele que pertence à glória. Então, não é aquele negócio assim, ó como eu canto bem, ó como eu prego bem. Para com isso. Você não merece nada de elogio, entende? Aliás, a Bíblia diz que o homem é provado pelos louvores que recebe. Ali você vai ver se o seu coração é cheio de si ou ele é cheio de Deus, né? Então é importante esse lado de você servir e saber que isso vem de Deus, o dom é de Deus e acabou. E eu gosto também do fato que aqui diz da hospitalidade. É um dom que a gente não vê muito hoje em dia. Porque o que é hospitalidade? É receber alguém, é hospedar alguém, é abrir a tua casa para servir o reino de Deus. Talvez abrir sua casa para... Não estou dizendo agora em tempo de pandemia, por favor, estou falando aqui fora de pandemia, né? Mas abrir a sua casa para reuniões, para servir irmãos, para acolher alguém, para trazer um irmão, às vezes, para dentro da tua casa para um bate-papo. Para você, por exemplo, que é mais abastado, por exemplo, convidar uma família pobre para ir na tua casa, para comer com vocês uma boa comida, bem feita, fazê-los se sentir honrados, valorizados, amados, queridos. É isso. Hospitalidade é isso, é usar sua casa para o reino de Deus, usar seus bens para o reino de Deus. Tem mais dons na Bíblia, e aqui tem um que eu classifico como dons ministeriais, mas veja bem, essa expressão dons ministeriais não aparece no texto, é apenas didática, porque eu vou explicar melhor isso, vou precisar tirar uma aula só para explicar esses 5 que aparecem aqui, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Mas isso eu vou explicar um pouquinho mais adiante. No entanto, aqui eu já vou dar uma boa pincelada aqui hoje para você, e já estamos quase no final da nossa aula. Efésios 4:8 diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esse texto, Paulo está citando um texto de Salmo 68:18. E nesse texto de Salmo 68:18, que está na nossa tradução, está assim: recebeu homens como dons, né? E ali Paulo mostra que, na verdade, ele deu homens como dons. É interessante. Estes homens e mulheres, né, seres humanos, eles são os dons de Deus para as pessoas. É isso que eu quero te mostrar. Ou seja, ao você receber um apóstolo, um profeta, um pastor, um mestre, um evangelista, receba-o como um dom de Deus para agraciar o corpo de Cristo que somos nós. Receba-o de coração aberto para receber o dom que está na vida dele, o ministério que está na vida dele. Jesus disse assim lá em Mateus 10, ele fala: quem recebe um profeta no caráter de profeta vai receber o galardão, a recompensa de um profeta. Ou seja, quando você não recebe uma pessoa no dom dela, por ele ser um dom de Deus, você fechou a sua vida para receber o dom que tem na vida daquela pessoa para você. Por exemplo, em Marcos, no capítulo 6, fala que Jesus foi na cidade de Nazaré e eles não o receberam. Como eles não receberam, diz lá o texto que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar alguns poucos enfermos impondo sobre eles as mãos. É interessante, o próprio Jesus não pôde realizar milagre, por quê? Porque eles falaram: esse não é o filho do carpinteiro? Ele não é o irmão do José, do Judas, do Simeão e do Tiago? E não tem as irmãs dele também que moram aqui? O que esse cara vem aqui agora dar uma de fazer milagre? Não receberam. E Jesus não pôde fazer milagre, porque eles não acreditavam nele. Então não fluiu o milagre dele. Então, o que significa? O que significa que a sua confiança na sua liderança é muito importante para você receber o dom que tem naquela liderança para você. Eu jogo aberto para os irmãos. Eu me lembro de uma pessoa que chegou para mim aqui na Carisma, eu terminei de pregar, a pessoa chegou para mim assim e falou o seguinte: Anésio, eu não gosto da sua pregação. Eu falei: domingo que vem eu vou pregar de novo. Eu falava: desculpa, o problema é teu. Eu vou pregar de novo. Vai para outro lugar. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Vai para um lugar que você admira. Você conhece o pastor tal? Conheço. Ele não é bom? É. Então vai ouvi-lo.
Porque aí você é abençoada, você vai puxar o ministério dele para você. Você vai absorver o que aquele irmão tem para ensinar. Se eu estou ensinando e você não gosta, o que vai acontecer? Por mais que eu me prepare, que eu esteja preparado com graça de Deus, dom de Deus para ministrar, tem uma barreira, tem uma porta fechada. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe o galardão de profeta. Quem não recebe o profeta no caráter de profeta, não recebe o galardão do profeta. Não adianta. Ele pode ser um profeta, mas ele não vai conseguir te passar nada. Então, é importante a gente saber receber esses ministérios como dons de Deus para nós. Recebe aquela pessoa. Quando você está aberto para aquela pessoa, aí o ministério dela flui para você. Eu continuo aqui a leitura de Efésios 4, no versículo 11 diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, cuidado, homens que pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Sendo rápido e breve aqui com você, porque isso vai ser repetido numa outra aula aqui conosco, nós temos aqui então 5 ministros, ministérios, gente que, a palavra ministro é a palavra diácono ou diaconia, né? 5 pessoas que vão servir você, porque também significa servo, diácono significa servo, né? Que vão servir você com dons que Deus os capacitou para serem esses dons. Deus pegou esses homens e mulheres, trabalhou na vida deles e doou para você. Então eles são dádivas de Deus para a igreja, para pastorear o povo de Deus, cuidar do bem-estar da igreja, né? Apóstolos, por exemplo, lançam fundamentos, tocam em todos os outros dons. Eu costumo usar essa mão aqui, né? Então, apóstolo é aqui o polegar, ó, que toca em todos os outros dons. O profeta é aquele que aponta para você o caminho para Deus e o caminho de Deus para você. Esse é o profeta. O evangelista é aquele que dos dedos, né, o mais alto, que vai mais longe dos outros, é aquele que toca lá longe, né, com o evangelho, que expande a igreja. O dedo anelar forma, então, é o dedo do anel, ou seja, o dedo da aliança. O ministério pastoral que une o corpo, que corrige o corpo, que orienta o corpo, que ajuda a produzir conselhos e bons conselhos no corpo. E o dedo do detalhe, que é o dedo mindinho, que entra lá naqueles lugarzinhos onde ninguém consegue imaginar, ele está lá. Então esse é o dedo do detalhe, que é o mestre. Então, esses ministérios, eles têm em vista algo, o aperfeiçoamento do santo. A palavra aperfeiçoamento aqui é a palavra katartismos, na língua grega, que significa equipar, preparar, organizar, colocar em ordem. Ou seja, através de ensino e através de conselhos, esses irmãos vão ajudar a colocar em ordem a sua vida. Para quê? Que você, a sua vida, os irmãos, ou como diz aqui o texto, chama os santos, que somos nós, né? Vocês, somos nós, para que nós possamos desempenhar nosso ministério, nosso serviço. Então, esses homens, dons e mulheres, né, vão trabalhar no nosso coração, na nossa vida, para equipar a nossa vida, preparar a nossa vida, através do ensino, através de conselho, para que a gente esteja apto para servir outros e desempenhar, assim, o nosso ministério. Dessa maneira, a igreja é edificada, o corpo de Cristo cresce, e a função desses ministérios, diz o texto, é levar cada irmão à maturidade. Maturidade significa autonomia, ou seja, quando eu não preciso mais ficar como criança, correndo de um lado para outro, eu sei o que eu vou fazer, eu sou responsável. E o principal aqui também diz que você vai ser um cristão firme na fé e não vai ser facilmente levado por enganadores. O texto chama muita atenção para esses enganadores com qualquer vento de doutrina, ou seja, uma igreja sólida não fica com modinhas.
E nem esse povo fica atrás aí de uma pregação nova, um jeitinho novo de fazer as coisas, uma invenção nova, o outro lá que inventa uma maneira nova de se fazer as coisas. Nós não precisamos de novidade, nós precisamos ser fundamentados na palavra de Deus e assim ser bem equipados na palavra de Deus e tornar a nossa vida uma vida sólida. Então, uma igreja madura é uma igreja cujo esses dons e ministérios são tão responsáveis e tão bem equipados que eles trabalham com a igreja para que a igreja seja uma igreja firme, madura, que mesmo que venha uma tempestade, ela não é levada ao redor sem saber o que fazer. Está firme, em nome de Jesus. Eu termino dizendo para você o seguinte, e aqui eu estou me excetuando, estou me tirando, tá? Estou falando que eu estou fora disso, estou falando de toda a nossa equipe pastoral e nossa liderança. Vocês têm homens e mulheres muito maduros aqui na nossa comunidade. Prova disso? Prova disso que nós estamos mais de um ano sem reunião e a tua vida continua sendo edificada, o Evangelho continua chegando na tua vida, tocando pessoas, fortalecendo você e a gente não desiste. Nós estamos firmes na fé, não abandonamos Jesus, continuamos os mesmos até hoje. Então, tenha certeza, a igreja precisa estar solidamente fundamentada. E para isso, Deus deu esses trabalhadores para nós, esses dons ministeriais para nós. Vai ter uma aula só sobre isso, só você ficar ligado com a gente. Quanto às perguntas, deixe-me falar aqui. Bom, primeiro, as duas perguntas que eu vou ler aqui agora, eu quero dizer que eu vou respondê-las na próxima aula, porque elas são os temas das nossas próximas aulas. No entanto, muito bem colocadas as duas. Marcos Barbosa e Val Acerito, quero te dizer que eu vou responder para vocês na próxima aula, porque o tema do falar em línguas, embora eu citei bastante nesta aula, é uma aula inteira. Então, é a próxima aula. Então, a pergunta do Marcos Barbosa era, Anésio, essas línguas eram línguas inteligíveis, xenolalia, ou estranhas, glossolalia? Eu vi que você entende, hein, moço? Dá até medo responder para uns camaradas desses que conhecem até o grego aqui, né? Eu me lembro uma vez, eu fui pregar numa igreja e eu estava pregando esse texto de Efésios, que eu li para vocês, Efésios 4. E quando eu falei sobre catartismos, expliquei que catartismos também era usado quando os discípulos estão ali remendando as redes, consertando as redes e tudo mais. Eu falando isso, terminou a pregação, isso foi lá em São Caetano do Sul. Terminou a pregação, o pastor da igreja chegou para mim e falou assim, muito boa aquela exposição que você fez do texto, porque de fato, aí ele abriu, ele estava me acompanhando com o Novo Testamento grego. Ele era professor de grego, como eu falei, meu irmão, ainda bem que você falou isso depois da mensagem, que se você fala antes eu travo. Então eu tenho uns alunos aqui que eu vou te contar, mas vamos lá. Atos 2 fica claro que eram línguas conhecidas de outras nações. Marcos, eu vou tratar isso melhor na próxima aula. No entanto, as duas coisas acontecem. Tanto a língua estranha, no sentido de glossolalia, quanto línguas conhecidas, como é o caso de Atos 2, que as pessoas ouviram na sua própria língua. Mas isso eu vou explicar na próxima aula, quando nós vamos ver a diferença entre o dom de línguas e o falar em outras línguas e as suas diversas manifestações. Porque a Bíblia mesmo mostra que a diversidade na maneira, no energeu, né? Na maneira daquilo ser apresentado. E, no entanto, existe essa maneira diferente dos dons também operarem. A Val Acerito falou, muito bem explicado, mas eu gostaria de dizer que eu sempre respeitei os dons, mas que o falar em línguas estranhas, eu sempre tive uma visão duvidosa. Pergunta, como saber se esse dom é real ou inventado? Como eu disse, eu vou responder na próxima aula com mais detalhes isso. No entanto, eu já te adianto para dizer o seguinte, de fato, tem muita bizarrice em torno do falar em línguas. Muita bizarrice, palavras conhecidas, repetições de palavras que você já ouviu outros falando, tem tudo isso. Por isso que Paulo dedica um capítulo todo só para organizar sobre essa questão do dom de línguas. Aliás, 2 capítulos, tanto 12 quanto 14, tentando organizar a igreja sobre essa confusão das línguas. Então, de fato, eu te entendo, Val, essa sua dúvida, mas é fato de que existe uma coisa que é real e pura, e muitas vezes você percebe isso pelo próprio testemunho interior, assim como profecia. Como é que a gente sabe que uma profecia é de Deus ou não? Nós vamos ver isso
não sei se na próxima aula ou na outra, se eu vou conseguir tocar nesse assunto na próxima aula, porque o dom de línguas com interpretação está muito próximo da profecia, e eu vou falar isso na próxima aula, tá? Agora as demais perguntas que não deu nem tempo de eu ler aqui para vocês. Vamos lá. A Ellison Macedo fala, a Bíblia fala para buscarmos os melhores dons. Mas que dons são esses? Ali dentro do contexto de Paulo, que Paulo coloca isso no final de Coríntios 12, ele está dizendo quais são, porque aí ele fala, buscar com os melhores dons. Mas eu vou te mostrar um caminho sobremodo excelente, ou seja, a melhor maneira de você fazer isso. E ele começa a discorrer sobre o amor. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer, cara, se apaixona por Deus e sirva as pessoas de coração. E o que for necessário, você busca aquilo para poder servir melhor as pessoas. Isso para mim é buscar com zelo os melhores dons. O que precisa hoje na igreja? O que eu posso fazer e me aperfeiçoar para poder servir melhor os irmãos, a igreja ou até mesmo o mundo, não é? Isso para mim é buscar com zelo os melhores dons. Eu me lembro de uma situação de um pastor, e o filho dele, acompanhando bastante o ministério dele, viu que uma das deficiências ou dificuldades do pai era que a igreja estava crescendo e ele queria se dedicar ao ministério do ensino. No entanto, ele tinha que administrar a igreja, aquilo estava dividindo demais ele. O menino foi fazer faculdade e falou o seguinte, olha pai, eu já sei o que eu vou fazer administração. Ah, por quê? Porque eu quero servir a igreja para te dar mais espaço para você se dedicar ao seu dom, que é a pregação. Isso é procurar com zelo os melhores dons. Ele sabe que ele pode se voluntariar naquilo, ele sabe que o Espírito Santo pode dar para ele sabedoria para administrar, mas por que não afiar o machado, né? Ou seja, fazer um curso, estudar, se preparar para poder ministrar, servir melhor. Foi isso que ele fez. Então procure, veja o que a igreja precisa, o que a sociedade precisa, o que está faltando, vai lá e faça da melhor maneira possível. Yang Cho, um dos pastores de uma grande igreja na Coreia, quando ele era pastor, hoje já aposentado, ele disse assim, segredo do sucesso, procure um buraco e preencha-o com eficácia. É isso. O Sebastião Peixoto pergunta aqui para mim, Anésio, entendi que fomos criados como indivíduos únicos, cada um diferente do outro. Não seria contraditório considerar que no corpo de Cristo somos todos iguais? Ou pior ainda, lutar por igualdade? Sebastião, são duas coisas diferentes aqui. Nós somos iguais no valor. Quanto que vale o irmão que prega? Quanto que vale o irmão que serve? Quanto que vale o irmão que cuida? Todo mundo é igual. É nesse sentido que nós somos todos iguais. Agora, nós somos diferentes. É a unidade na diversidade. Nós somos todos diferentes um do outro. Dons diferentes um do outro. Mas nós temos que lutar pela igualdade de valor. Ou seja, é isso que eu insisto com vocês. Por exemplo, quando umas pessoas me chamam assim, como se eu fosse um cargo maior, né? Pastor Anésio. Tira esse pastor, meu nome é Anésio, me chama de Anésio, como você chama o João, como você chama o Antônio, como você chama o Luciano, como você chama o Guilherme, entendeu? Nós somos todos iguais, nós somos todos importantes, um não vive sem o outro. É isso que Paulo está dizendo. O nariz não pode dizer que não precisa da mão, a mão não pode dizer que não precisa da orelha. Um precisa do outro, é nesse sentido. Então somos todos iguais, mas somos diferentes na operação. É essa a beleza, né, da igualdade e diversidade. O Flávio Blecha faz aqui uma pergunta, como descobrir ou despertar em nós esses dons? Flávio, excelente pergunta, mas está naquilo que eu estava falando, busca a Deus, tempo com Deus, oração a Deus. E um detalhezinho, sirva. Eu vou dizer uma coisa, que eu vou aproveitar a sua palavra, Flávio, para dizer o seguinte, hoje na igreja nós temos muitos usuários e poucos servos. O que são usuários? Vamos pegar fora de pandemia, tá? Fora de pandemia. O indivíduo vem, entra, aqui tem um negócio para comer, ele come, legal, como se ele estivesse num shopping qualquer, senta lá, não gostou da música, ele fica lá fora esperando a música acabar, quer ouvir a pregação, gostou da pregação, ele levanta no meio e vai embora. Ou senão, se ele gostou, ele senta, usou o lugar, usou o banheiro, usou o espaço, né? Vai embora, só o usuário, ele só utiliza o lugar.
ele não participa, ele nunca ajudou em nada, ele nunca serviu, ele nunca se dispôs a servir, nunca procurou o pessoal que está trabalhando e falou, tem uma coisa que eu possa fazer, não é? Então eu acho que quando a gente se dispõe a trabalhar, aí Deus nos usa. Como eu te disse, eu chegava para os irmãos lá da igreja e falava, o que eu posso fazer? Pode carregar aquilo lá. Eu carregava. Hoje eu sou pregador. Naquele tempo eu carregava. Ser pregador é maior do que carregar? Não, é a mesma coisa. Mas Deus vai trabalhando a sua vida e indicando a sua vida. Nenhuma vida deve... A Bíblia diz para a gente não desprezar os pequenos começos, né? Começa servindo o que tiver a mão para fazer. Começa fazendo dessa maneira. E vai servindo a Deus, vai buscando a Deus, vai sentindo, vai ouvindo como você está aqui, né? Estudando a palavra de Deus. Isso tudo vai orientando e direcionando a sua vida. A Maria Bezerra pergunta aqui, você pode me explicar o que é quebrantamento? Excelente pergunta, Maria. Sabe por quê? Eu estou acostumado com a palavra, às vezes eu cito a palavra sem perceber que ela não tem sentido para outras pessoas. Quebrantamento é uma expressão que a gente usa para o que é um coração quebrantado. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza, né? O que é quebrantamento? Quebrantamento é quando eu quebro o meu ego, o meu egoísmo. Eu quebro a minha vontade de aparecer, de ser o cara, de ser grande. Eu quebro isso, eu quebranto a minha vida e me rendo aos pés do Senhor. Essa busca por Deus de dizer, eu quero ser cheio de Deus, mais de ti e menos de mim. Entendeu isso? Como diz, tinha um texto, letra de um cântico, que dizia assim, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quando um vaso ele está com defeito, não tem como consertar. O oleiro quebra aquele vaso, esmiuça ele, reaproveita aquela argila, faz barro de novo e aí faz um vaso novo. O texto do cântico dizia assim, quebra a minha vida e faz-a de novo, eu quero ser um vaso novo. Isso é quebrantamento. É chegar para Deus e falar, Deus, quebra meu orgulho, sou muito orgulhoso, quebra isso em mim. Senhor, quebra meu desejo de aparecer, quebra o meu desejo de mostrar que eu sou melhor do que os outros, quebra essa minha vontade de querer ser maior do que os outros, né? Quebra a minha vida. Isso é quebrantamento. Deus só pode encher assim, ó, gente que está vazia de si. Porque quando a gente está tão cheio da gente, não cabe algo de Deus lá dentro. Isso é quebrantamento. Isso vem pela oração, pela entrega, entregando o caminho ao Senhor. É isso. A Beth pergunta o seguinte, o dom de línguas só edifica a própria pessoa ou pode edificar a igreja também? Próxima aula. Tá bom? Próxima aula, porque eu vou examinar esse texto que você está falando, tá? Mas a oração em línguas é para edificação pessoal. O dom de línguas é para edificação da igreja. É por isso que eu disse que tem duas coisas diferentes. Próxima aula. A Yara pergunta o seguinte, Yara Morim. Anésio, sobre dúvidas quanto ao propósito. Se em nós temos vários dons e talentos, é importante observar em qual dom temos mais habilidade, nesse caso, seria este o propósito de vida? Yara, eu acho que entendi a sua pergunta e você está dizendo o seguinte, não seria bom a gente examinar e perceber qual área nós temos mais habilidade e nos dedicar mais a ela? Eu digo que sim. Tem um estudo nosso, mas eu nunca dei aqui na Escola de Ministérios, depois de ler aqui o seu, eu vou reconsiderar, em algum momento aqui ainda estudando o Novo Testamento, estudar com vocês, sobre como nós descobrimos os nossos dons e talentos, né? Habilidades que nós temos na nossa vida e usar aquilo na nossa vida. Eu, por exemplo, eu era tímido, tinha medo de falar em público. Se eu orasse em público, como era costume na Igreja Batista onde eu frequentava, que um ora e todo mundo fica ouvindo, ninguém escutava minha oração de tão baixinho que eu fazia, a pessoa do lado tinha que dizer amém para o pessoal saber que eu tinha terminado de orar. Quando eu terminava de tocar na igreja, eu abaixava a cabeça, me enfiava, assim, tinha aquela vergonha de passar na frente de todo mundo, assim, porque eu tocava lá na igreja, tocava lá na frente, tinha essa vergonha toda. De um cara daquele jeito, tá falando aqui em público agora, que mudança foi essa? Pois é, foi ao longo da vida. Às vezes até uma vez eu estava na escola dando uma... Sabe aquelas coisas de apresentação em grupo? Numa apresentação em grupo, fui sorteado negativamente, porque quem perdesse era que ia apresentar para a classe, e eu perdi. Aí eu tive que dar uma aula ali na classe sobre um tema de história que a professora tinha estabelecido.
Quando eu terminei de dar aquela aula, né, ou a apresentação do trabalho em grupo para minha classe, devia ser 6ª série, por aí, os alunos vieram falar, meu, você fala bem, que legal, olha que legal. Naquele momento eu falei, poxa, eu não sabia que eu tinha essa habilidade. Então a partir dali eu me abri e comecei a ver como é que eu posso ensinar melhor. E eu queria dizer o seguinte também, a gente precisa aprender a aperfeiçoar os nossos dons. Eu vejo outros pregadores, eu vejo outros comunicadores, eu já estudei sobre comunicação, eu já vi sobre técnicas de comunicação, eu percebo alguns comportamentos de gente que ensina, a lógica que o cara usa, as palavras que se usa, enfim, é preciso nós nos aperfeiçoarmos nos dons que nos é dado. É do Espírito Santo? É, mas tem também o lado humano, não é? Eu acho que ficaria muito ruim, por exemplo, ou melhor, vou corrigir, eu acho que é melhor que a gente, já que somos comunicadores, temos que falar um bom português, né? Pelo menos ler bastante, treinar na língua portuguesa, para poder nos comunicar melhor com as pessoas. Isso que eu chamo de aperfeiçoar, né? Os dons e talentos que nós temos. Então, sim, é necessário uma observação. O que as pessoas falam de você? O que você de vez em quando é elogiado quando faz? Ora, usa aquilo e aperfeiçoa aquilo e sirva as pessoas com aquilo. Mais uma pergunta sobre... Vocês estão curiosos sobre o dom de línguas, né? Estão bem curiosos. Eu falei, a próxima aula. A Márcia Zanon passa aqui pra gente, ó. Cada um pode falar um tipo de língua? Márcia, eu vou responder isso na próxima, mas são variedade, né, de línguas. Mas isso eu vou falar na próxima aula em mais detalhes. Como vocês viram, eu ia falar sobre línguas, eu só introduzi o assunto, mas na próxima aula nós vamos estudar sobre isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela curiosidade de todos vocês, de querer aprender, de querer crescer. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e vão adiante do que eu ensinei. O meu ensino para vocês são só sementes. Plante-as no coração, medita nessas coisas, vá ler as Escrituras, vá crescer, expandir tua mente. Tenho certeza que você vai crescer ainda mais em Deus. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, na nossa próxima terça-feira. Deus abençoe.